Olá para todo mundo, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, o Aline e os Livros. Se preparem porque hoje vai ser um vídeo super longo. A gente vai chegar ao último capítulo dos Romanov. Quando eu leio o Massie, o Robert Massie, esse autor dessas biografias sobre grandes ícones da dinastia Romanov, que governou a Rússia por quase 300 anos, eu me sinto uma espécie de viajante que nunca acaba de arrumar a mala. É como se sempre faltasse alguma coisa, sempre preciso levar alguma coisa comigo. E é como se faltassem braços na memória para absorver, para concentrar, para fixar tudo aquilo que é dito. E tudo parece tão raro, tão extraordinário, tão importante, que é como se tudo aquilo que ele nos dissesse, tudo aquilo que ele escreveu, fosse importante para ser absorvido, para ser relembrado, para ser recontado para vocês. Eu também me sinto um viajante por um outro motivo, porque é como se a gente estivesse viajando pelos séculos, pela vida da Rússia como império, com as suas primeiras tentativas de unificação, sob o comando do Miguel, o primeiro Romanov a assumir o trono. E no meio dessas disputas, dessas discussões entre os grupos americanos, quanto ao DNA mitocondrial, DNA celular, ao fêmur do Nicolau, aos outros ossos, ele realmente coloca a gente na cavalgada do Pedro Grande, na fundação das primeiras cidades da Rússia. Então, ele começa um capítulo falando sobre Pedro montado no seu cavalo, fundando São Petersburgo, a cidade do santo, em homenagem ao qual ele recebeu seu nome, a fundação de Ekaterimburgo. Ekaterimburgo, o burgo de Catarina, essa cidade foi chamada assim por Pedro Grande em homenagem à sua esposa, a Catarina I, que foi a primeira mulher a governar a Rússia, a primeira czarina, depois que o Pedro Grande faleceu. Ela faleceu também logo depois dele, 27 meses depois aproximadamente, mas essa cidade foi nomeada assim em homenagem a essa Catarina I, que não é a nossa Catarina Grande, que será a Catarina II. E é um passeio como se tratasse de um passeio por uma galeria de arte. A forma como ele descreve essas imagens, desses feitos históricos, é como se nós estivéssemos diante de quadros. A forma como ele pinta, como ele trabalha com a escrita, é uma forma incrível. Esse livro é um dos livros mais complexos. Embora seja um livrinho fino, ele é um livro que traz muitas discussões, muitas querelas. Vocês não podem imaginar quanta riqueza tem nesse livro. E quanto que o Massie aposta em dar voz a todas essas querelas. Ele não toma partido, ele não tem nenhuma preocupação em ser conclusivo, em chegar a um resultado. Ele abre o leque, coloca as cartas na mesa, ele mostra tudo o que está acontecendo. Todos os problemas que essa investigação do DNA, dos ossos, ele mostra tudo que está em jogo. E ele lava a roupa suja completamente. Sem querer expor muito, ele tentando ser sincero, ele acaba mostrando toda a sujeira da política científica, que parece muito mais uma política ideológica muito pior do que a fragilidade política da União Soviética. Ele mostra então como existem cisões, divisões, rixas, todos os problemas da comunidade científica de uma forma geral. Como os americanos disputam entre si, americanos disputam com ingleses, com russos, e a dificuldade dos ossos dos Romanov acharem realmente essa paz do sepultamento por conta dessa burocracia. E uma coisa muito importante também é que a escrita dele é muito precisa, é como se fosse um conta-gotas. Ele fala bastante sobre esses acontecimentos, mas ele mede as palavras. Ele não mede as ideias, mas a palavra é precisa. Ela descreve o que realmente ele conseguiu captar da forma mais imparcial possível da situação. E lendo esse livro, vocês vão perceber como ele apresenta essa variedade de problemas, de opiniões e de pendências
depois da morte dos Romanov. Essas viagens que ele faz, remetendo Nicolau II, toda essa problemática aos tempos do Pedro Grande, isso tudo faz com que a gente perceba como ele se sente à vontade em fazer essas transições, mas também faz a gente ter uma ideia da importância dos Romanov, do que significou para a Rússia a morte deles, do que significou a vida deles depois da morte, no sentido de a vida do ponto de vista desse mistério, o que aconteceu com eles, onde eles estão, eles morreram, eles foram assassinados, tudo isso era um grande mistério para o mundo. E apesar dessas pesquisas do Sokolov, de tudo isso que ele fez, apoiado pela Maria Feodorovna, era muito difícil para os russos que tinham sobrevivido acreditar em tudo aquilo. Então tudo cheirava a um grande mistério. E mesmo depois das descobertas dos ossos, de todas aquelas conclusões tiradas com os testes de DNA, tudo aquilo ainda era muito inconclusivo. As pessoas duvidavam de tudo, as pessoas questionavam. A Igreja Ortodoxa Russa não permitiu que os ossos fossem enterrados, eles só vão ser enterrados em 98, exatamente porque havia dúvida. Era preciso sempre analisar a sequência de DNA de mais um sobrevivente, de mais um descendente, de mais um membro da família. Então tudo isso estava sempre permeado por dúvidas, por incertezas, por falta de comprovações. Muita gente ainda não acreditava que aqueles ossos na cova eram os ossos dos Romanov. O importante é que a gente também vai conhecer essa falta de brilho pós-morte dos Romanov. A gente vai conhecer a falta de esplendor da Rússia, a pobreza econômica, o governo enfraquecido, ameaçado o tempo todo por pequenas facções comunistas, o presidente sempre temeroso de fazer qualquer coisa com o corpo lá do Lenin num mausoléu da Praça Vermelha, cheio de conservantes, porque ele tinha medo de desagradar os comunistas. Medo de enterrar os Romanov, aqueles ossos já atestados pelo exame de DNA como pertencendo à última família imperial, porque a Igreja Ortodoxa Russa tinha um poder muito grande e o governo também não queria desagradar a Igreja Ortodoxa. E o principal e o mais chato é como o Messi conta pra gente a posição do governo de Ekaterimburgo, que estava o tempo todo ali tentando regatear desde o início, sob aquela forma de micropoderzinho mesmo, como se aquela cidade fosse a proprietária, a dona dos ossos dos Romanov, só porque os Romanov foram assassinados ali na casa de Passiev. Então essa briga entre Moscou e Ekaterimburgo pelos ossos, pelos exames de DNA, para qual departamento, para qual laboratório esses ossos seriam encaminhados, toda essa disputa muito mostrada, realmente descortinada pra gente no livro, e não é nada agradável ver como a política pode ter essa verve tão negativa, tão pesarosa, tão terrível, e o quanto isso atrapalha muito a vida das pessoas. Então, depois de todo esse processo, todas essas querelas, quando vocês acham que a grande novela da identificação dos ossos termina, começa o processo criminal. E aí vai entrar na história o Vladimir Soloviev. Ele é um advogado especialista em crimes violentos, ele trabalhou em departamentos de trabalhos forenses da Rússia, então ele é um cara de muito destaque no meio político e ele vai assumir essa história fazendo perguntas que são muito problemáticas para o governo, mas que são importantes para a gente saber o que aconteceu ali naquele lugar. O governo do Lenin era um governo autêntico? Porque se ele fosse um governo autêntico, a morte dos Romanov, esse assassinato, não seria visto como um crime. Mas se não fosse um governo autêntico, o assassinato colocaria então os Romanov numa posição de mártires, porque eles foram vítimas da Revolução Russa. E o Soloviev, investigando então e fazendo essas perguntas não tão agradáveis, ele se apaixonou pela história. E essas principais perguntas eram: quem foi o Yurovsky? Quem era o Sverdlov? Quem era Lenin? Qual é a ligação que existia entre eles? Como que eles estavam ligados àquelas execuções? Eles eram criminosos ou eram pessoas respeitáveis do governo?
E vamos lembrar, gente, que essas perguntas são feitas numa época em que havia muito pouco material escrito. E tudo isso estava concentrado nos arquivos russos, nos arquivos do governo. O Soloviev, ele vai ter, então, acesso a esses arquivos, mas a população, os intelectuais, eles não tinham acesso direto a isso, não se conhecia isso. Isso depois vai vir à tona, muito tempo depois. Mas tudo isso o Robert Massie vai ouvir de depoimentos, de conversas com pessoas. Toda essa historiografia vai ser feita muito depois. E um aspecto também muito interessante que a gente vai conhecer aqui é que o Lenin, os comunistas, os bolcheviques, eles tinham tanta pressa em livrar a Rússia, o povo do czar, mas eles não tinham a menor preocupação com um plano político e econômico para o país. E em 1989, então, as coisas vão começar a colapsar de uma forma muito pacífica. Eu acho que eu já falei isso nos outros vídeos sobre esse livro dos Romanov, mas eu acho importante ressaltar isso porque é um tema ao qual o Massie sempre volta. Ele mostra a falta de planejamento, a falta de estrutura, a instabilidade, a pobreza e a violência que existia na Rússia, sobretudo em Moscou, no final dos anos 80 e início dos anos 90. E o Massie visita esses locais. Ele não só conversa com pessoas que moram ali, mas ele vai até lá, ele viaja a Ekaterimburgo, ele vai a Moscou. Então ele vê a situação pela qual a Rússia está passando, ele vê esse desmembramento das outras repúblicas, ele vê e ele registra todos os problemas que o comunismo trouxe. E o nosso grande Avdonin, o geólogo, ele nunca saiu disso. Ele acompanhou passo a passo toda essa problemática, todo esse processo político de descoberta dos ossos, esses envios de ossos para laboratórios diferentes pelo mundo. Ele estava o tempo todo ali perto. O Abramov também. Então esses pioneiros estavam sempre ali. Para obter a aprovação da Igreja Ortodoxa, foi preciso exumar o corpo do Jorge II. Ele era o irmão mais novo do Nicolau II e ele tinha sido enterrado na Catedral de São Pedro e São Paulo. E para evitar supostas fraudes, um pedaço do crânio e do fêmur desse irmão do Nicolau foram levados para os Estados Unidos, para o Serviço de Patologia das Forças Armadas, e lá foram examinados. Com essa comparação das séries, das sequências de DNA, foi então reconhecido que aquele fêmur encontrado, que aqueles ossos encontrados no 8º esqueleto eram então do Nicolau Romanov. E esses testes de DNA dos ossos, tudo isso só foi finalizado em 1995. 6 anos depois de tudo isso vir à tona, em 1989, com o Ryabov e o Avdonin. Mas ainda restava um grande problema. Faltavam 2 esqueletos, 2 corpos. Das 11 pessoas que estavam ali em Ekaterimburgo, dentre criados, damas de companhia, o médico Botkin, só 9 esqueletos foram encontrados e reconstituídos, mas ainda faltava esse grande mistério de 2 esqueletos. Havia uma grande discordância sobre um determinado esqueleto. O Abramov e os pesquisadores que o apoiavam achavam que se tratava do esqueleto da Maria. O Maple já achava que se tratava da Anastácia. Então havia uma grande discussão com relação a isso, exames de ossos, porque existia uma diferença de idade de 2 anos entre as duas. Então, tudo isso foi um grande problema. E tudo isso deu margem também para o aparecimento de vários impostores reivindicantes, sobretudo mulheres, proclamando serem a Anastácia, a Grã-Duquesa perdida. A impostora mais famosa foi a Anna Anderson, e ela conseguiu uma grande fama porque ela tinha traços parecidos com a Anastácia. Ela chegou a ser visitada pela irmã mais nova do Nicolau, a Olga Alexandrovna, e em determinado momento a Olga achou que ela realmente fosse a Anastácia, chegou a trocar cartas com ela, mas o fato é que essa Anna Anderson tem várias biografias sobre ela. Ela foi uma pessoa incrível, uma perfeita atriz. Ela sabia se colocar de uma forma muito espontânea, muito nobre, muito elegante, como se ela realmente tivesse vindo de uma nobreza, de uma realeza. E tudo isso fez com que ela dividisse a opinião dos emigrados russos, dos sobreviventes e dos descendentes. A Maria Feodorovna nunca acreditou nela. A Olga acreditou por um tempo, depois esqueceu
realmente achou que ela não tinha nada a ver com a Anastácia. O Pierre Gilliard, que era o tutor da Anastácia e das outras meninas, das granduquesas, que era mais próximo da Anastácia, também não acreditou. Ele inclusive escreveu um livro chamado La Fausse Anastasie, a falsa Anastácia. Então, essa personagem da Anna Anderson, essa mulher que realmente existiu, mas ela existiu de uma forma tão caricaturesca, de uma forma tão pantomímica, que é como se ela realmente fosse uma personagem. Então, tem vários livros sobre ela que vocês podem pesquisar aí, mas o fato é que essa dúvida que pairou entre os emigrados russos realmente vai ser desfeita com o exame de DNA, com uma amostra de um tecido do intestino delgado dela. Essa impostora, ela se submeteu a uma cirurgia e também existe uma outra querela em torno desse tecido, como é que vão se apossar desse tecido para ver se a Anna Anderson era realmente uma Romanov, era a Anastácia. Então, a nossa história dos ossos e da luta para provar que aqueles esqueletos eram dos Romanov vai se cruzar com essa luta da Anna Anderson. Depois da morte dela, ela não vai ser reconhecida, mas ela vai cair nas graças de muitos membros da nobreza e da realeza que queriam tirar uma onda de pessoas que estavam recebendo a grã-duquesa Anastácia. Ela até chegou a se casar, essa impostora, com um homem que acreditava estar se casando com a Anastácia. Elas tinham alguma semelhança física, mas o fato é que essa Anna Anderson era uma pessoa completamente diferente, com uma origem completamente diferente. Ela até entendia o russo, mas vários furos na história dela, nessa tentativa de provar que ela era a Anastácia, vão ser mostrados depois. Então o livro é dividido em 4 partes bem importantes. A primeira fala sobre os ossos dos Romanov e toda essa problemática que eu já vim trabalhando com vocês nos outros vídeos. A parte 2 vai falar sobre a Anna Anderson, essa parte dos impostores. O Messi vai falar sobre um outro homem também que se passava pelo Czarevich, pelo Alexei. E a parte 3 vai falar então sobre o destino dos emigrados, dos russos que conseguiram sobreviver, dos poucos. Muitos foram assassinados pelos bolcheviques. Os bolcheviques foram atrás deles nos refúgios, na Crimeia. Na verdade, os que viviam na Crimeia, próximos a Maria Feodorovna, que era a imperatriz consorte, a mãe do Nicolau II, eles vão conseguir escapar com a ajuda de um navio inglês, que vai receber então a Maria Feodorovna, que vai viver um tempo lá e depois vai voltar para a Dinamarca. E nessa parte sobre os emigrados, o Messi então vai nos contar a briga entre esses sobreviventes por um trono imaginário, por um trono que não existia mais. As absurdas reivindicações que eles faziam. Então, é um tema bastante interessante, mas é extremamente complexo. Tem muitos nomes, muitos casamentos, casamentos morganáticos, quer dizer, casamentos de descendentes da realeza com plebeus, casamentos desses descendentes da realeza com membros de casas governantes que tinham sido anexadas à Rússia. Então é tudo uma grande problemática, tem uma densidade, uma complexidade que só isso já daria um livro em separado. E o Messi vai encerrar então essa parte 3 dos emigrados falando sobre o que os descendentes pensavam de um novo retorno dos Romanov. Eles vão então dizer, muitos deles, que os Romanov eles se tornaram um símbolo, uma espécie de mito fundador para a Rússia. O governo era muito instável e para restituir uma monarquia seria preciso que a presidência e o parlamento eles tivessem um diálogo, uma coisa que era impossível na Rússia até 1995. Mas nesse mesmo ano, o interessante é que o símbolo dos czares começou a aparecer na Rússia. A bandeira da Rússia era a mesma de Pedro o Grande. A águia de 2 cabeças, que é o símbolo clássico dos Romanov, começou a estampar documentos oficiais e vistos emitidos pelo governo russo. E até na vestimenta dos generais do exército russo tinha esse símbolo dos Romanov. E as pessoas, pela primeira vez, depois de 70 anos, começavam a falar oficialmente, por exemplo, o prefeito de Moscou, de Ekaterimburgo, a desgraça que tinha acontecido com os Romanov. Então tudo isso começou a ser oficializado nas conversas entre políticos, entre membros da realeza, entre associações de emigrados. Então tudo isso começou a vir à tona. Muita literatura sendo produzida, muitos artigos sobre isso, muitas matérias de jornal infindáveis.
Então se começou a falar sobre isso. As coisas começaram a ser vomitadas, começaram a ser postas para fora, postas na mesa. E essa questão do crime, do assassinato dos Romanov, começou então a se tornar uma história. Deixou de ser um mistério soterrado, um burburinho, uma lenda, para se tornar uma historiografia, a história oficial da Rússia e a história oficial do comunismo. As pessoas então vão começar a falar do assassinato terrível não só do Nicolau II e da Alexandra, mas das crianças, das moças. Anastácio e Alexei só tinham 14 e 17 anos. Mas esse ressurgimento todo vai parecer aos olhos dos emigrados, de todos esses que o Messi entrevistou. Vejam vocês, ele entrevistou vários príncipes, ele entrevistou especialistas em genealogia da realeza. Ele entrevistou muita gente competente que tinha alguma coisa a dizer. Então vejam vocês que ele não cai em achismo, ele não fica especulando, ele não fica dando opinião de historiador. Muitos historiadores gostam de fazer isso. O Messi, ele mostra, ele deixa as pessoas falarem, ele dá voz a quem sabe falar, a quem tem alguma coisa a dizer. Isso que eu acho que é um dos trabalhos mais importantes do Messi. Ele sabe dar valor, ele sabe dar realmente o título para quem merece. Ele dá voz, ele dá a fama da pessoa que realmente falou, da pessoa que pensou a respeito, que articulou a ideia. E isso é uma coisa extremamente brilhante. Ele não ofusca o pensamento de nenhuma dessas pessoas que trabalharam tanto para trazer à tona a verdade sobre os Romanov e, sobretudo, as pessoas que têm alguma coisa a acrescentar do ponto de vista político, do que eles podem dizer sobre a Rússia naquele momento. Então ele mostra tudo de uma forma brilhante. Ele cita muitas passagens das conversas, das entrevistas que ele fez. Ele cita muitas passagens de livros, de pessoas que escreveram, que pesquisaram a fundo. Então ele é um autor excelente, porque ele vai além da biografia, ele vai além de tudo. Ele é um cara que tá ali para registrar, para mostrar da forma mais fiel possível. Ele não toma partido. Então esse foi o vídeo 6, o último vídeo dessa minha leitura incrível, fantástica e completamente inesperada sobre os Romanov, The Final Chapter, esse livro do Robert Massie, que foi publicado em 95, foi revisto em 1997. Esse livro não inclui a descoberta dos corpos em 2007, a uns 4 quilômetros daquela cova em que os 9 esqueletos foram encontrados pelo Avdonian e pelo Ryabov. Então esse é um tema que a gente vai provavelmente conversar em outro vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa odisseia, de todo esse trabalho, de toda essa viagem, esse mergulho doido e completamente enriquecedor que nós fizemos aqui juntos nesse canal. Então, se você ainda não é inscrito aqui, aproveita para se inscrever, para compartilhar com seus amigos esses vídeos. Vai ter uma playlist no canal sobre isso e vai ter também lá no meu site, no alineoslivros.com.br, posts com as informações completas de tudo que eu recolhi, de tudo que eu destaquei dessa minha leitura dos Romanov. Não deixa de dar um like nesse vídeo e eu vejo vocês então na próxima aventura do Aline os Livros. Tchau!